Bom, e ontem nós trouxemos aqui no programa a manifestação da Confederação do Comércio, que foi contrária à proposta, indicando que essa mudança aumentaria custos operacionais e poderia causar uma onda de demissões. E a gente traz aqui outras entidades que também se manifestaram a respeito. A Confederação Nacional da Indústria emitiu uma nota hoje em que afirma que uma eventual imposição por lei para acabar com a jornada de trabalho de 44 horas semanais e modificar a escala 6x1 pode trazer efeitos negativos no mercado de trabalho. De acordo com a CNI, a mudança pode interferir na capacidade das empresas de competir, afetando principalmente as de micro e pequeno portes. Para a instituição, a duração das escalas deve ser tratada entre as empresas e os funcionários. Ainda conforme a CNI, uma redução obrigatória enfraquece esse processo de diálogo entre as partes. E também na terça-feira, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Solmuti Júnior, criticou a proposta. Em entrevista à Folha, o presidente da Abrazel chamou a proposta de ideia estapafúrdia e afirmou que a proposta não deve ser aprovada na Câmara. O empresário disse ainda que não há necessidade para emenda constitucional e que a demanda por bares e restaurantes abertos vem dos clientes. Abre aspas. Todo mundo quer bar e restaurante disponível a semana inteira e querem baixo custo. Aí você vê as pessoas querendo inviabilizar para o consumidor. Fecha aspas. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, são 134 assinaturas para começar uma PEC, então para iniciar são necessárias 171. Concorda com o Augusto aí que está mais para uma cortina de fumaça com tantos problemas nesse governo? A esquerda solta uma pauta dessa, esse populismo para reduzir jornada de trabalho? Piotto, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio. Ana, querida, a esquerda perdeu todas as eleições, ela perdeu tudo, perdeu o discurso e tem um governo muito ruim hoje com o presidente Lula, o presidente deles. O que ela faz? Cria um factoide como esse para, digamos, retomar o debate e apontar os dedos. É só, obviamente, para os deputados de direita ou que têm o mínimo de competência para fazer uma conta matemática simples e que estão preocupados com o país e com o emprego das pessoas. Aí ela aponta o dedo, tá vendo? Esse sujeito não queria que você folgasse um dia mais, quer te fazer de escravo. É mero debate populista para conseguir uma pauta. Eles perderam todas as pautas, perderam as eleições, inclusive, aqui, fora do Brasil, na Europa estão perdendo, perderam nos Estados Unidos e por aí vai. Mas você fez menção à questão da produtividade. Produtividade, quando a gente fala assim, um trabalhador americano é mais produtivo do que um brasileiro, ninguém está falando sobre se é preguiçoso ou trabalhador, não é essa a questão. Você tem 3 itens que entram aqui. 2 deles são formação e infraestrutura. O terceiro é a organização das empresas. O único que você consegue resolver rápido é a organização das empresas, porque, de repente, só depende de uma decisão. Só que a formação, ainda você vai depender de anos, que é a formação profissional, e infraestrutura. Ou seja, se eu preciso melhorar a formação dos trabalhadores brasileiros, torná-los mais capazes via estudo e ter mais infraestrutura, então o país tem muito trabalho a fazer e muito trabalho a fazer não vai ser feito em 4 dias por semana. É simples assim. Vamos lá, escola. Imagina uma professora que está lá com o jovenzinho, as crianças. São 5 dias de aula. A mesma professora, às vezes tem uma especialidade que só ela pode dar aula. Ela vai dar aula de segunda a quinta e na sexta ela não vai. E as crianças ficam o quê? Se divertindo? Não, elas precisam aprender. Não, o Estado vai contratar um professor a mais para sextas-feiras. Quem paga o Estado? O cidadão brasileiro. Ou seja, é tão estapafúrdio, tão absurdo, que isso não se sustenta. Mas, de novo, é só populismo para ter uma pauta e poder apontar o dedo para os vencedores das eleições segundo a vontade popular, porque a esquerda perdeu todas. Deixa eu jogar rapidamente para o Silvio. Muito boa noite, Silvio. Quero saber como é que está o apetite em Brasília. Aí são 134, 137 assinaturas nesse momento para essa PEC. Você vê alguma viabilidade de chegar a 171 assinaturas e de avançar? A gente sabe que PEC, proposta de emenda à Constituição, tem um caminho longo no Congresso Nacional. Silvio, você vê mais uma cortina de fumaça aí desse governo? Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, querida, Piotto, Augusto, meu irmão. Boa noite para quem nos acompanha. Paula, votação de emenda constitucional precisa de quórum qualificadíssimo, né? 308 deputados e depois 52 senadores, ou seja, uma votação que passa pelas casas, né? Nosso sistema bicameral, por 2 casas legislativas. É uma votação que requer um quórum articulado, ou seja, ninguém pode abandonar o plenário, é tudo muito controlado, tem uma planilha, um mapeamento, esse tipo de pauta não vai avançar. É muito difícil, aliás, não tem sequer
o número mínimo de assinaturas para a largada. Vamos lá, eu acho que vocês já tocaram nos pontos centrais, mas é importante dizer que essa perda de conexão da sociedade com o eleitor, a esquerda puxa uma carta ainda mais antiga do que esses líderes que aparecem na foto, do que os líderes que aparecem na imagem do Azerbaijão. Estão lá Geraldo Alckmin, Marina Silva, Aloysio Mercadante. Hoje nós estamos em que dia? 12 de novembro de 1980 e quanto? Para falar numa pauta dessa, para trazer essas figuras da década de 80, de 90, é uma agenda velha, populista, concordo, que vem depois de um turbilhão das eleições municipais para a esquerda aqui no Brasil. Aliás, o Geraldo Alckmin hoje é filiado ao PSB, que é o maior partido de esquerda no Brasil, não mais o PT. O PSB tem mais prefeituras, tem mais capilaridade. Claro, o PT tem a presidência da República, pelo menos aí por mais 2 anos e um pouquinho. Mas vem sim também um vento que do alto do mapa, né, dos Estados Unidos, mas a gente pode lembrar que ao sul também, olhando para baixo, tem a Argentina, tem o Javier Milei. E a derrota do peronismo depois de tanto tempo, tantos anos, também é um sinal disso, porque o peronismo lá embaixo, talvez mais fanfarrão até, é justamente isso. É você fazer o cidadão ser cada vez mais dependente da máquina pública, dependente do Estado. Respondendo a sua pergunta, acho muito difícil que passe, Paula.